Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Às vésperas do julgamento de Bolsonaro no STF, Gilmar Mendes demonstra sua total parcialidade. Às vésperas de importantes processos contra Jair Bolsonaro serem analisados no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes fez uma série de críticas que tocam em pontos sensíveis das acusações contra o ex-presidente, incluindo alegações de golpismo. Suas declarações que precedem a discussão dos casos na corte levantam debates sobre a possibilidade de pré-julgamento e a imparcialidade judicial, um tema delicado, já que a lei orgânica da magistratura proíbe magistrados de opinar publicamente sobre casos em julgamento. Apesar das críticas, especialistas consideram improvável que Mendes seja afastado dos julgamentos ou enfrente sanções, dado o histórico do STF de não acatar pedidos de impedimento ou suspensão de seus ministros. Isso se deve, em parte, ao fato de os casos mencionados ainda estarem em fase de investigação, especialmente o inquérito das milícias digitais. Mendes já enfrentou questionamentos sobre sua imparcialidade em outras ocasiões, sem ser afastado dos casos. Recentemente, em evento no dia 19, ele destacou um salto de especulações para provas nas investigações que implicam Bolsonaro, referindo-se ao indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal em um caso de suposta falsificação de certificados de vacina de Covid-19. O ministro também fez observações sobre superação de armadilhas ditatoriais no Brasil e, em outra entrevista, sugeriu que Bolsonaro passou de possível autor intelectual para situação de potencial autor material, em relação aos atos de 8 de janeiro. Sua avaliação do trabalho da Polícia Federal no caso foi descrita como brilhante, indicando uma apreciação positiva das evidências documentadas contra Bolsonaro. Contudo, declarações anteriores de Mendes já foram usadas por apoiadores de Bolsonaro para contestar acusações de tentativa de golpe. Uma dessas declarações, feita dias após a invasão da sede dos Três Poderes, sugeria que não houve uma clara tentativa de golpe, levantando discussões tanto no Brasil quanto no exterior. Em resposta às críticas, o STF não se manifestou sobre as falas do ministro. Contudo, Mendes, em entrevista à FP em janeiro, manteve sua posição crítica, atribuindo a Bolsonaro responsabilidade política pelos atos de 8 de janeiro e apontando a impugnação seletiva das eleições presidenciais como pretexto para questionar o resultado desfavorável. Globo News muda a versão sobre Bolsonaro na embaixada e, segundo a imprensa, investigadores já traçam um calendário para prender Bolsonaro. E Gilmar Mendes é pego de surpresa por brasileiro. Assista. Seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata. E precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial. Se você quiser discordar... O próprio Bolsonaro falou, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça. Eu fui falar com o Supremo Tribunal Federal, integrantes do STF, ministros. Isso aqui é uma violação dos termos colocados como condição para Bolsonaro permanecer livre durante as investigações? A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação. Provocação não é crime, pernoitar em embaixada não viola estritamente os termos estabelecidos nas decisões do ministro, então a provocação está aí. Eventos estudados pelo bolsonarismo para que ele possa escapar das mãos do Supremo ficou exposta, mas crime, o Supremo Tribunal Federal não... Aí a gente teve um lapso de recaída da Eliane Cantanhede. Vamos colocar o post dela no X. Quem, afinal, vazou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? E por que para o The New York Times? Foi um lapso de pé no chão da mulher que está acostumada a fazer a militância. E tem uma imagem muito boa também, que mostra o nível das discussões que a gente tem hoje no Brasil, o absurdo que é. Vamos colocar aqui as imagens. A gente tem as imagens da Hungria, mas não tem nada de Roma, nada de Mossoró, nada do dia 8 de janeiro. É extremamente conveniente isso. E eu vou jogar para o Gustavo. O negócio não para, Gustavo.
Eu estava ouvindo, né, o CNN, estava ouvindo os canais hoje de manhã, o pessoal está nessa toada aqui da Malu Gaspar. Pega a visão da Malu Gaspar. Investigadores traçam calendário para condenar Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe. E a discussão que estava rolando hoje de manhã na CNN era a seguinte: o Bolsonaro, ele recebeu um convite, e ele protocolou isso nessas informações que ele prestou nesse prazo de 48 horas, do Benjamin Netanyahu, para ir para Israel. E ele pediu o passaporte dele para ir para Israel. Os jornalistas estavam falando, que absurdo ele pediu o passaporte para viajar. Olha o que está acontecendo. Juro por Deus. Desse nível, Gustavo. Você está mudo. Desculpa. Não, é ridículo, né? Eles têm uma ânsia, assim, eles têm uma tara, né, absurda, eles dormem e acordam pensando no Bolsonaro e tentam de tudo, e como é ridículo, né? Se a gente consegue fazer um distanciamento mínimo, assim, dos fatos, olha as tentativas que os caras usam, não? A baleia, as joias, o cartão de vacina, tenta de novo o cartão de vacina, agora ele dormiu na embaixada, e aí começa a falar besteira em rede nacional, que embaixada é território estrangeiro. Cara, isso aí, enfim, eles deveriam saber, né, mas pelo visto não sabem. Uma embaixada não é território estrangeiro, ela tem uma inviolabilidade diplomática que as autoridades do país anfitrião não podem entrar sem autorização, né, do corpo diplomático, mas eles não é território estrangeiro, nunca foi. Agora, de fato, como é que eles conseguem as imagens de dentro de uma embaixada, né, que é um circuito fechado, mas não conseguem, como tu mesmo falou, Mossoró, aeroporto de Roma, Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, isso não tem. Então é óbvio que isso foi vazado de forma proposital, e mais do que isso, né, o New York Times, inclusive, contratou uma empresa de satélite para fazer um monitoramento. Então, assim, os caras têm uma tara, só pode ser isso, né, uma tara com o presidente Bolsonaro, e agora tem o calendário da prisão, ou seja, isso tudo é para criar criar um espetáculo em cima de algo que eles já estão prometendo que vai acontecer, que é a prisão do Bolsonaro, mas tudo tem que ter um calendário, o calendário, veja que ele casa com o período eleitoral, né, vai ali começa no período onde inicia a campanha, e talvez a prisão dele se dê ou logo após as eleições, ou um pouco antes, para interferir no jogo político, é evidente isso. Então, assim, que eles estão tentando, é óbvio. Agora, essa ânsia por dar o furo, né, que alguns jornalistas têm, é a que acaba eles cometendo essas bobagens aí. Então, assim, vamos lá, o cara pediu o passaporte para ir visitar um país que o convidou para ir lá. Vamos lembrar, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, se ele quisesse fugir, ele tinha ficado lá, mas ele voltou para o Brasil. Ele foi convidado aí na posse do Milei. Se ele quisesse fugir, ele não teria voltado para o Brasil, teria ficado lá, e certamente o Milei concederia asilo político a ele. Então, assim, ele irá a Israel, se assim o imperador permitir, e voltará para o Brasil, porque ele decidiu estar no Brasil. Ele não está fugindo simplesmente porque ele não tem por que fugir. Mas convencer a extrema imprensa disso é algo muito difícil. E, Adriles, essa situação toda, você vê que ela ganha força na imprensa. Colocar aqui a matéria do UOL e o questionamento do Leandro Ruschel, que eu acho fantástico, né? Prender ou não prender Bolsonaro? O Supremo. Entre o direito e a política. Não deveria existir essa pergunta. É uma pergunta cretina na essência. Um negócio desse já é absurdo. Porque a mesma coisa da Folha sobre o Gilmar. Olha isso. Gilmar opina sobre Bolsonaro antes do STF julgar casos e abre um debate sobre imparcialidade. Não é debate, bicho. Não é debate, é fato, é notório, é público notório, é absurdo já, por si só, Adriele Jorge. Olha, se tem uma pauta que une direita e esquerda, é essa, tá? É essa da suposta fuga de Bolsonaro. Primeiro, se eu tivesse numa ditadura, se eu tivesse na iminência de ser preso, se eu visse amigos meus sendo presos, se eu visse pessoas sendo encarceradas, processadas, arruinadas financeiramente, e eu tivesse recurso para fugir, eu não posso. Eu vou prestar depoimento, aliás, foi remarcado ontem, segunda ou terça-feira da semana que vem na Polícia Federal. Se pudesse, eu acho que eu fugi. Eu tenho medo,
da Polícia Federal. No Brasil, hoje, você tem que ter medo da justiça e da polícia. É igual aquela música do Chico Buarque. Chama o ladrão porque a polícia está batendo na tua porta. Virou uma inversão total. Então, o que acontece? O que une direita e esquerda? Tem a esquerda que quer prender Bolsonaro, que está dizendo que Bolsonaro é um fugitivo em potencial, porque tem medo da polícia, tem medo da justiça, e tem a direita que diz, não, ele não estava tentando fugir, ele estava tentando ficar na Embaixada da Hungria para conversar com o embaixador, o próprio Bolsonaro entra nessa... É mentira! E é uma mentira absolutamente boba, porque Bolsonaro tem todo o direito, assim como todo perseguido político tem, de pedir asilo num país realmente democrático para fugir de uma ditadura persecutória. Você deu todos os elementos aí, Marco Antônio, de uma justiça completamente manipulada, de uma Polícia Federal completamente manipulada, que eventualmente estão dando até prazo para que Bolsonaro seja preso. O que ele fez? Pela milionésima vez, ele foi na Embaixada da Hungria, quando caçaram o passaporte dele, começaram a criar as narrativas estapafúrdias de uma tentativa subjetiva de golpe através de uma minuta que ele demonstrou ao Exército. Pensa bem, uma minuta que eventualmente previa uma nova eleição baseada na suposta e provável a parcialidade do TSE e previa que os mesmos atores políticos pudessem ser candidatos. A acusação de perturbação da baleia, a acusação de falsificação de certificado de vacina, sendo que ele nunca se vacinou e disse isso de maneira clara, em alto e bom som. Ou seja, uma série de medidas estapafúrdias que queriam e que ensejavam, que ainda ensejam, prender Bolsonaro, tornaram ele prisioneiro, já é prisioneiro. É bom que se diga. Quando você não tem passaporte, você é prisioneiro do seu país. Você não tem a liberdade de ir e vir pelo mundo. Você está prisioneiro de uma ditadura. Então, eu acho, e digo, já disse ontem, vou dizer de novo, que tanto o Bolsonaro quanto a direita brasileira deviam falar de maneira muito simples. Não, a gente está numa ditadura. E com a ditadura você tem duas opções. Ou você enfrenta, ou você foge. Se eu estivesse na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, eu trataria de cair fora. No Brasil, a gente está arrumando para se tornar uma ditadura. Se é que a gente não está, né? Então, a direita fica negando o óbvio. Parece que quer fazer uma negociação com o STF, uma negociação com o TSE, uma negociação com a PF. Não, queridos. A gente vive no Brasil uma ditadura. Ou você enfrenta, eu queria enfrentar, de maneira legítima, democrática, dizendo o quê? Com o povo na rua, com lideranças políticas, com deputados, com senadores, e o próprio Bolsonaro dizendo: nós estamos numa ditadura. Não existe mais o Estado Democrático de Direito no Brasil. E quem surrupiou esse Estado Democrático de Direito é quem hoje diz que está tentando defendê-lo, que é o STF. Através do que eu chego a essa conclusão? Você tem censura prévia, você tem prisioneiro político, gente autista, senhora de 70 anos, cinegrafista que estava filmando o 8 de janeiro, gente preso por crime de opinião, exilado como o Alan dos Santos, que teve a empresa completamente desmontada por crime de opinião, que foi recusado a extradição dele, porque os Estados Unidos percebem que aquilo ali que ele foi acusado é crime de opinião. Ou seja, você tem todos os elementos comprobatórios que existe uma ditadura no Brasil. Mas aí chega o próprio Bolsonaro e a direita. Não, estava fugindo de nada. A gente confia nas instituições, a gente só foi dormir lá. Nada! Ele tem todo o direito de se refugiar numa embaixada, numa ditadura, e ele tem todo o direito de pedir asilo para fugir de uma ditadura. Ou tem o direito de dizer: estamos numa ditadura e enfrentar a ditadura. A direita não está fazendo isso, com raras exceções, honrosas exceções. Esse ponto que o Adriles falou é importante. Eu vou jogar para a professora Paula com um videozinho que sempre esse tipo de vídeo viraliza, mas eu acho importante porque a CNN fez um comentário hoje que eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo. Vamos lá, do Gilmar. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, são uma vergonha para todo o Brasil, para todo o povo de bem, tá? Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você, tá bom? CNN hoje de manhã, eu tenho que falar. Ou é Globo ou é CNN, mas eu tenho que falar, professora. Você pode assistir a Jovem Pan também, Marco Antônio. Tá no mesmo caminho. Não, mas tem que olhar o que eles estão dizendo. Tem que olhar o que a Globo. A Jovem Pan deu uma esquerdada feia ali. Tá desprestigiando a emissora progressista que virou a Jovem Pan. Mas na CNN, a âncora hoje do programa matinal, de um dos dois aí, sei lá, tava falando o seguinte:
Eu perguntei para o Alexandre de Moraes, né, para o pessoal do Supremo, o que eles acham disso, e os caras adiantando o voto, tudo para a imprensa. E ela falou, agora a gente vai depender da decisão do Alexandre de Moraes, porque ele foi também muito atacado, o Alexandre de Moraes, enquanto instituição. Pega essa, professor. Ele é a instituição. É o Luiz XIV. O ovo que tudo vê. Instituição, o ovo que tudo vê, né? É o Alexandre de Moraes. Agora, são tantas coisas para analisar nisso. A primeira delas é a seguinte: esses jornalistas, eu não sei se eu sinto raiva ou se eu sinto pena de verdade mesmo. Porque eles passaram por um processo de lavagem cerebral na faculdade e eles realmente acreditam que aquilo que eles estão fazendo é jornalismo, quando na verdade eles estão sendo usados como marionetes do sistema. Primeiro lugar, que é um absurdo um ministro do Supremo ficar vazando informação para a imprensa, ministro do Supremo servindo de fonte, e outra, quando vem um jornalista, vem um comunicador, eu tenho uma informação de bastidor aqui, e ele lança simplesmente aquela informação, sem fazer uma análise, sem fazer um contraponto, ele simplesmente joga aquela informação. Quem deu a informação, seja ministro da STF, senador, deputado, político, qualquer pessoa, ele queria que aquilo fosse dito na mídia para provocar alguma reação. Então, no fundo, todos esses jornalistas, a moça da CNN, a Mortadela Lima, a Cantanhede, a Esquerdonhede, a Canhotede, então, todos esses jornalistas estão sendo utilizados como marionetes do sistema e tão logo eles não sejam mais úteis, tomarão um belo chute nos seus bumbunzinhos, porque ditadura não tem ombro, ela começa e vai avançando. O Estadão, que tem essa linha mais social-democrata, já percebeu, e a gente vê nitidamente a linha editorial do Estadão mudando bastante com relação ao Lula. Não estou falando que o Estadão virou de direita, que ele é conservador. Ele tem a linha editorial social-democrata. Num país com liberdade de expressão, o jornal tem a liberdade de dizer o que ele quiser. O que nós reclamamos aqui é o nosso direito de contrapor essas informações que são passadas pela mídia. Agora, com relação ao caso do Bolsonaro, isso que o Adriano falou é muito certo. Para mim, tá? Na minha opinião, é óbvio que o Bolsonaro e a defesa dele tem que dizer, não, o Bolsonaro foi lá tomar uma Coca-Cola, foi tomar uma cervejinha, foi comer uma pizza, ele teve que levar até a cafeteira. Eu realmente ainda estou impactada com o fato de não ter uma cafeteira na Embaixada da Hungria, acho isso um absurdo. Isso sim, a Polícia Federal tinha que investigar como é que uma embaixada não tem cafeteira, mas, gente, cá para nós, é óbvio que o Bolsonaro foi lá, a gente precisa entender em que momento acontece, né? Porque isso foi lá em fevereiro e vazou só agora. Então, assim, por um momento, a Canhotede teve um lapso jornalístico e fez a pergunta que eu já me fazia 24 horas antes, só que eu sou só a blogueira bolsonarista da extrema-direita, né? A Canhotede é que é a profissional. Quem foi que vazou essas imagens? Será que foi um funcionário da Embaixada da Hungria, como eles disseram? Na matéria diz que um funcionário da Embaixada da Hungria. Um funcionário da Embaixada da Hungria iria vazar as imagens do Bolsonaro na Embaixada para um jornal nos Estados Unidos, de um assunto que interessa só ao Brasil. Por quê? O que está por trás? Sempre tem algo por trás dessas coisas que acontecem. Então, obviamente, o Bolsonaro não foi lá para tomar uma Coca-Cola, para comer uma pizza. Ele foi lá para se proteger da ditadura, que na época, em fevereiro, bateu no gabinete do Jordi, na casa do Ramagem, na casa do Carlos Bolsonaro e depois na casa do próprio Bolsonaro, que teve o seu passaporte apreendido. Então, o Bolsonaro está sendo perseguido por uma ditadura. E no direito internacional, quem é perseguido por uma ditadura tem direito de buscar essa proteção legal. Ele tentou se proteger de repente, mas eu não digo fugir do país, porque ele ia se teletransportar, como é que ele ia fugir do país por ali? Seria realmente complicado. E se o Bolsonaro quisesse fugir, ele não teria voltado dos Estados Unidos. Mas para mim é muito óbvio que ele quis se proteger e não há nenhum crime nisso. O crime que acontece aqui no Brasil é a ditadura. E se a gente vai se preocupar com algum tipo de fuga, que seja com a fuga do Comando Vermelho no Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, que até agora não foram encontrados indivíduos de alta periculosidade, que realmente colocam a sociedade em risco, e que saiu aí uma matéria ontem
dizendo que se em uma semana eles não forem achados, as buscas irão se encerrar. Enquanto isso, está lá o ministro Lewandowski dizendo que a operação é um sucesso e todo mundo preocupado onde é que o Bolsonaro dormiu. Mas o que foi? Foi a Michelle que denunciou o Bolsonaro na Polícia Federal? É uma palhaçada do início. Eu ficaria 1 hora falando, mas por agora eu quero Moraes dá 5 dias para a PGR opinar sobre Bolsonaro em embaixada. Após parecer da Procuradoria, ministro vai avaliar o caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da Embaixada da Hungria. Após receber o parecer da Procuradoria, o ministro vai analisar o caso. E Bolsonaro fica à frente de Lula em pesquisa para presidente. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de março, a pedido do Partido Progressistas, apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria numericamente à frente do presidente Lula na disputa em uma eventual eleição presidencial. O ex-chefe do executivo aparece com 37,1% do eleitorado, enquanto o petista tem 35,3%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, o que indica um empate técnico entre os dois. Além de Bolsonaro e Lula, também aparece no levantamento o ex-ministro Ciro Gomes com 7,5%, a ministra Simone Tebet com 6,1% e o governador Eduardo Leite com 1,8%. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.